Hoje estou aqui para falar em nome dos incels, os celibatários involuntários. Se você veio até aqui esperando ouvir escárnios e deboches sobre homens que já sofreram demais, recomendo que se retire. Esse será um vídeo motivacional, de apoio e, sobretudo, um vídeo revelador. O incel é um homem de sorte, mas que, cego pela doentia ideia de que um homem precisa de validação feminina para viver, não consegue aproveitar a liberdade que lhe foi concedida. Se você, feminista suja, pretende começar a proferir suas imprecações contra mim, dizendo que fiz esse vídeo para tentar mascarar o meu fracasso com as mulheres, sinto-lhe desapontar-te provando o contrário. E lhe digo que da sua raça conheço bem, e já estou vacinado contra esse tipo de peçonha. O que é um incel? Incel é uma palavra derivada do inglês involuntary celibate, que significa celibato involuntário. É uma pessoa incapaz de encontrar um parceiro romântico ou sexual, porém essas pessoas o desejam ter. Em outras palavras, o incel é um homem ingênuo, que não sabe os horrores a que são submetidos os homens na vara de família, que não conhece a dor da traição derivada da hipergamia feminina, que não sabe o que é vender o almoço para pagar a janta por causa de pensão alimentícia, geralmente pensão destinada a um filho que ele não pode ver. Um incel não sabe o que é ser assolado por DSTs. Um incel não sabe de muitas coisas, e sua ignorância é mais marcante no que se refere ao lado obscuro das mulheres e seu irrefreável interesse em dinheiro, proteção, estabilidade e status. A ignorância do incel, porém, não é nem a ponta do iceberg de um assunto tão complexo como esse. O incel é um homem envenenado, está intoxicado por uma cultura hedonista, que crê que o valor de um homem está em seu poder de conquistar mulheres. Se o mundo se tornou essa pocilga nauseabunda, em que o certo se tornou errado e em que todos os tipos de vicissitudes e imoralidade são agora a norma social, tenha certeza, meu caro amigo incel, que você está isento de culpa por essa grande catástrofe. Afinal, você não contribuiu com a decadência do Ocidente. Vou explicar melhor lendo um trecho do livro da Ana Campagnolo. Esta não é mera opinião de uma socióloga antifeminista, mas de feministas críticas de seu próprio movimento, como Camille Paglia, que atesta que a decadência de uma civilização é marcada pelo descontrole moral, pela ode pública à corrupção sexual. O historiador inglês Edward Gibbon, em A História do Declínio e Queda do Império Romano, 1776 a 1788, atribuiu o declínio e fim do Império dos Césares, entre outras causas, à obsessão pelo sexo e à excentricidade nas artes, mascarada como originalidade e entusiasmo fingido. Kubi, logo de início, apresenta um estudo urticante do antropólogo inglês Joseph Daniel Unwin, que analisou 80 sociedades não civilizadas e as grandes civilizações antigas e modernas, babilônios, sumérios, romanos, gregos, anglo-saxões, etc., com o intuito de compreender a relação entre normas sexuais de cada sociedade e o grau de civilização. O resultado é resumido na seguinte fórmula: quanto mais fortes forem as restrições sexuais, tanto mais elevado será o nível de civilização, e quanto menos restrições sexuais, mais baixo o nível de civilização. A esta regra civilizacional, demonstrada por Unwin, não há exceções. O século XX, não nos esqueçamos, além de ter sido mais violento e repleto de regimes totalitários, foi também o que mais reduziu suas restrições sexuais. Analisar se tais restrições causam um declínio civilizacional ou vice-versa não contempla os objetivos deste prefácio. Além da falta de visão do incel, nos deparamos com outro aspecto muito importante: o duplo padrão feminista, um tipo de hipocrisia que permeia todos os aspectos da sociedade. Uma mulher negra e solitária é objeto de compaixão, de artigos de sociólogos. É uma mulher que sofre com a imposta solidão. Você, incel, você não. A sua solidão
não é merecedora de compaixão. Ao contrário, ela é motivo de deboche, de insulto, de ridicularização. Sua autoestima abalada jamais será assunto de páginas como Quebrando o Tabu. Na verdade, a maioria das mulheres preferiria que você nem mesmo existisse, a não ser, é claro, que você enriquecesse e pudesse dar a ela o gosto do amor que ela tanto procura. Gosto azul e com a imagem de uma garupa a nadar no oceano. Se você é um incel e quer enriquecer, tirar carteira de motorista, ficar sarado ou qualquer outra coisa na tentativa de ganhar mulheres, sinto lhe informar, mas você está assinando seu atestado de burro. Fazer isso é o mesmo que declarar-se um escravo, um objeto a ser usado nas mãos daquele que não tem piedade, clemência ou amor pelo próximo. E se essa indiferença com sua tristeza e solidão te ofende, sinto muito lhe informar, mas esse é apenas o casco do centauro, a ponta da cauda do Leviatã. Além de ignorarem suas ordalhas, o vazio que sente dentro de si próprio por não saber interagir, o medo de ser criticado em público, a insegurança devastadora ao ter que conversar com outras pessoas, a sensação de se sentir incapaz e nunca bom o suficiente, a melancolia ao perceber que na ginocracia o utilitarismo é a regra, você sempre será aquele esquisitão sem nome. Além de ignorarem tudo isso, querem colar em vocês a imagem de serem perversos, molestadores, atiradores em massa, assassinos impiedosos. Se você espera que a sociedade te trate algum dia com um pingo de dignidade, você está iludido. Mas qual a conclusão de tudo isso? Antes de mostrar para vocês que essa hidra assustadora não tem tantas cabeças assim, vamos analisar algumas importantes figuras que seriam taxadas de incel e fracassados no doentio mundo moderno. Henry David Thoreau, anarco-primitivista, amante da natureza, lutou contra a escravidão e o racismo, escreveu livros e é hoje um homem conhecido mundialmente. Acredita-se que Thoreau tenha morrido virgem. Isaac Newton, astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático, um verdadeiro gênio. Isaac era menosprezado pelos familiares e também pelos colegas enquanto pequeno. Chegou a dizer: "Sou um rapaz pequeno, pálido e fraco. Não existe lugar para mim, nem em casa, nem no fundo do inferno. O que posso fazer? Eu sirvo para quê? Só consigo chorar." Nikola Tesla, gênio injustiçado e visionário. Tesla explicou por que jamais se casaria e foi um verdadeiro profeta, dizendo que chegaria um dia em que o homem seria obrigado a se curvar perante a mulher e onde ele não fosse mais preciso, ele seria eliminado. Concluindo, você não precisa de validação de mulher alguma. Os homens mais cotados pelas mulheres são exatamente os homens que perderam tudo. O burro aprende com os próprios erros, o esperto com o dos outros. Foque em desenvolvimento pessoal, estude idiomas, pratique natação, aprenda a tocar instrumentos, faça serviços comunitários, ajude outros homens que estão em situações de aviltamento por causa da vara de família, por causa das leis anti-homens do Estado. Ajude o outro e ajudará a si próprio. A validação precisa vir de dentro de você e somente de você. E quanto a esse sistema abjeto, anti-homem, misândrico e ginocentrista em que vivemos, organize-se nas redes sociais, use o seu voto com consciência, junte-se aos bons e, sobretudo, ignore aqueles que nunca te notaram. Quando a sociedade vira as costas para você, você também vira as costas para a sociedade. E com o boicote, a indiferença e a união masculina, uma nova sociedade surgirá das cinzas. Obrigado por assistir, se inscreva, compartilhe esse vídeo e lembre-se, você não precisa de ninguém além de você mesmo.